vida espiritual, a piedade do presbítero, né? E a gente vai ter depois uma outra palestra sobre a função do presbítero e depois a gente vai ter alguma informação sobre a questão relacionada ao tribunal eclesiástico. Então vamos caminhar aqui para a gente ganhar tempo e a gente vai falando a respeito da vida espiritual, da piedade do presbítero. Abra comigo, por favor, Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Tito 1, 5 a 9. Vamos colocar em pé para a gente ler juntos? Vamos ler em uníssono. Deveres e qualificações dos ministros. Leamos. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Que o Espírito Santo, inspirador da palavra, nos ilumine e nos edifique. Amém. Vamos para assentar. A piedade do presbítero, a vida espiritual do presbítero. Quando um homem é escolhido por Deus para exercer a função de presbítero, e ele então é feito por Deus através da assembleia, ele deve ver isto com um enorme privilégio, um chamado de Deus, algo muito especial, que com esta grandeza de honra vem também igualmente a questão da responsabilidade. Isso possivelmente vai ser tratado na próxima palestra, algumas coisinhas referentes a isso aí, com certeza. Em outros tempos eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: final de ano, nomeações, vamos dar uma tarefa para o pastor Anderson, que ele anda meio desanimado, para ver se ele se anima. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi muito disso. Só que eu queria dizer uma coisa: Deus não gosta de dar trabalho para animar. Deus não trabalha com pessoas que estão rebeldes contra Ele. Ele pode mover o coração, mas nunca você deve dar tarefa para ver se alguém se anima, tarefas tão importantes na obra do Senhor. Normalmente, pessoas são chamadas, pessoas que não podem sair da igreja. Por exemplo, você tem na igreja de Antioquia, Atos 13, e a igreja de Antioquia era uma igreja que se destacava até pela própria preposição de, ali apontando de Antioquia como uma igreja importante ali. No seu quadro de mestres, você tem ali homens respeitados, conhecidos, principalmente os dois que foram separados para a obra missionária. Saudoso reverendo José João, de quem eu tenho algo muito especial. Todo o meu tempo no seminário, eu procurei observar a conduta dele, um homem que revelava ser muito crente. Ele dizia sempre isso: Deus chamará para a sua obra aqueles que não podem sair da igreja. E isso é real, isso é real. E quando nós olhamos então para esta questão, normalmente, para você fazer as escolhas, é necessário que você observe não o parentesco,
não a influência financeira e nem a influência de poder sobre, de domínio, sucesso, mas é necessário que a vida da pessoa seja avaliada, analisada, também com a vocação, certo? Mas também, principalmente, com o enchimento do Espírito. Se você olhar bem, você encontrará em Atos, capítulo, nós vamos citar isso daqui a pouquinho, em Atos, capítulo 6, o versículo 5, um destaque para um diácono. E elegeram, quem? O que ele era? Cheio do Espírito Santo. Em vários momentos do final da vida dele, você vai ver essa expressão. Então, é necessário que o líder seja um líder que busca o Senhor. O que é piedade? Piedade é o contrário de impiedade. Quando você pensa numa pessoa ímpia, então o contrário de ímpio é pio. Impiedade, piedoso. Lutero, ou melhor dizendo, Calvino, tem uma frase, ele a escreveu em latim, mas a tradução é: meu coração a ti ofereço, ó Senhor, com prontidão e sinceridade. Essa deve ser a característica de um líder, de um presbítero. Piedade é o resumo, tanto aqui de Tito 1, 5 a 9, como de 1 Timóteo 3, 1 a 7. Se você observar, tem muitas exigências aqui para ser um presbítero, que também tem lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, e tudo isso pode ser resumido numa vida santa, numa vida piedosa. Piedade é mais do que obedecer, é obedecer com convicção e deleite. Para ser um presbítero piedoso, nós trataremos aqui 3 áreas, você precisa de muito mais, mas 3 áreas importantes, que é a preparação, a convicção e a execução. Pensando na preparação, um presbítero, ele precisa estudar as Escrituras Sagradas, ele precisa conhecer a Bíblia Sagrada, ele precisa ser um leitor constante, diário, das Escrituras Sagradas. Não dá para ser um presbítero que não pegue a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Não dá para ser presbítero alguém que não saiba quantos livros tem a Bíblia, alguém que não saiba pelo menos a ordem da composição, por exemplo, da classificação dos livros, alguém que saiba pelo menos: eu sei que está e vou buscar. Porque o presbítero não é alguém que é um patrão do pastor e nem juiz dos membros da igreja. Presbítero não é aquele que chega e diz: é assim e acabou por causa disso, faz ou não faz. Presbítero também é um pastor. Presbítero também pastoreia. Presbítero cuida não só da administração da igreja, mas ele cuida também da vida espiritual. Nós vamos ver daqui a pouquinho lá, olha, você só vai trazer para o conselho aquilo que você não puder resolver. E não é função do presbítero docente, pastor, é função do presbítero como um todo, pastor e presbíteros. Então é necessário que a gente conheça a Bíblia. Só que a gente pensando em conhecer a Bíblia, você fica mais no mundo do intelecto, não tem problema. É você colocar para dentro. Aí você pode dizer: pastor, mas eu trabalho muito, eu não consigo ler e guardar ou memorizar os versículos. Não tem problema. A ordem para você não é decorar a Bíblia. A ordem para o presbítero não é saber citar os textos todos de cor. A ordem é: leia a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia com intensidade e leia a Bíblia toda. Às vezes caímos na falha de: eu gosto mais dos Salmos, eu gosto mais dos Evangelhos, Romanos, vou ler Romanos, né? Aí você memoriza Romanos, mas você não tem entendimento nenhum do texto lido anteriormente, do contexto daquilo, cumprimentos que ali estão sendo citados.
Nós temos aqui um pequeno grupo que se reúne de segunda a sexta, às 7 horas da manhã para oração, e a gente lê de forma bem informal um capítulo da Bíblia, e a gente conversa sobre aquele capítulo e a gente ora. Nós já lemos a Bíblia 2 vezes, a Bíblia toda 2 vezes, e já estamos em Isaías novamente. O que é que isso significa? Significa que eu vejo uma senhora de 75 anos ligando fatos, ligando pontos. Quando você tem um assunto, ela fala, mas nós já lemos isso, não já? Nós já falamos sobre isso, não já? É o mesmo que estava lá? E começa a ter aquela mente ligada. Então, o presbítero precisa ter isso, para ter esse conhecimento. Naquele momento de você fazer o que o boi faz. O boi, no início, ele não está preocupado com muita coisa. Ele vai comendo, comendo, e comendo, e comendo, e comendo, e comendo. A questão é pôr para dentro. Depois, ele vai meditar. Ruminar, meditar somos nós. Depois ele vai trazer aquilo de volta. Mas a preocupação inicial é pôr para dentro. E a gente precisa aprender a manusear a palavra. Volto a dizer, você não precisa ter tudo na sua cabeça, mas você precisa ser um direcionador. Como é que eu faço? Onde está registrado isso? Eu vou achar para você e trazer isso. Então nós precisamos conhecer a Bíblia toda, saber encontrar respostas para as exigências. Mas não é só você trazer para o intelecto. É preciso você levar para o coração, e para o coração você leva através da meditação. É necessário você, dentro da preparação, meditar na palavra de Deus, para que ela desça ao coração. A meditação é o instrumento que faz sair do intelecto e descer para o coração. Vejam bem, o Salmo 1, bem-aventurado que não anda, não senta, não para no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu falei que o boi rumina, nós meditamos. Então é isso, eu leio a palavra do Senhor, seja de manhã ou à noite, mas se for de manhã eu leio e saio. Enquanto eu estou em outras funções, eu estou trazendo à memória aquilo que eu li. Eu estou meditando naquilo que eu li. E é essa meditação que é o instrumento que vai carregar a palavra do intelecto para o coração. Nós temos muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia, que sabem muito da Bíblia, da palavra de Deus, do Deus da palavra, mas não conhece Deus, não conhece a palavra, porque são intelectuais das Escrituras. Então a meditação, ela tira da intelectualidade simples e leva para o coração, para uma vida prática daquilo que se aprendeu. Citando novamente João Calvino, então a necessidade de você estudar a palavra nessa preparação para que você seja diferente, ele chama atenção para uma coisa muito importante entre o intelecto e a prática. Ele diz o seguinte, abre aspas, doutrina sem zelo é como uma espada na mão de um louco, serve para uma ostentação perversa. Isso é muito sério. É muito sério. Então, essa preparação vem dentro de aquilo que você vai fazer para que você seja habilitado para cumprir a sua missão de presbítero. Então, o presbítero precisa ler a Bíblia todo dia e ler de Gênesis a Apocalipse. Ele precisa meditar na palavra de Deus constantemente, porque esta meditação é que vai levar para a prática, para a transformação da sua vida. Lembrando que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é como uma espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, esta palavra, na vida do presbítero, tem que ser constante. Ele precisa estar lendo constantemente esta palavra. Vou citar aqui 3 exemplos de homens incultos, que são, não vou chegar a dizer os doutores da Bíblia, mas que você olha que tem uma condição diferenciada. Primeiro, um presbítero que até o seu português era muito ruim, mas ele lê muito a Bíblia. E quando ele pregava aquele sermãozinho simples, que não tinha homilética,
mas ele pregava e você sentia, você experimentava, você era incomodado com a palavra de Deus na boca dele. O meu pai está com 88 anos e o meu pai sabe doutrinas bíblicas que talvez muitos outros da modernidade não saibam. Seu Esdras Palmeiras era um senhor bem de idade, e no estudo bíblico, quando eu fazia uma pergunta, ele respondia com uma resposta do breve catecismo. Justamente a pergunta doutrinária, ele se lembrava do breve catecismo e respondia com literalidade a resposta que estava naquela pergunta relacionada àquela doutrina. Por quê? Porque são homens, meu pai ainda está vivo, e o José também, mas esse seu Esdras já faleceu, que lia a Bíblia, estudava a Bíblia. Então é necessário que a gente coloque conhecimento, que isso aqui seja um livro, Às vezes você faz um presente, a pessoa guarda, passa 3 anos, aí você encontra, olha, está novinha a minha Bíblia, olha o presente que você me deu. Não, é ao contrário, tem que estar suja, suja de manusear, tem que estar suja de você mexer nela e estudar, é necessário que isso aconteça. Então essa é a primeira parte, que é a preparação. Então o presbítero precisa estudar a Bíblia, precisa conhecer a Bíblia, precisa ler a Bíblia e precisa meditar na Bíblia. A segunda coisa aqui, para a piedade do pastor, é necessário que ele tenha um domínio da sua convicção. Não basta saber, é preciso crer. Primeiro, você precisa saber quem é Deus. Você como líder, presbítero, você é ou será um líder, é ou será um presbítero, você precisa saber quem é Deus. Você precisa conhecer os atributos de Deus. Há momento na vida da gente que você chega, as perguntas vêm e você diz assim, olha, não tenho resposta, mas eu sei que é assim porque a Bíblia diz e Deus é soberano. Tem perguntas difíceis de você responder. Tem perguntas que são impossíveis, e aí o Senhor já te deu a dica. Eu tenho a resposta para todas as perguntas, por exemplo. Quando é uma pergunta que eu não sei, que é misteriosa, eu respondo com Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem ao Senhor. Então, é necessário que você conheça quem é o Deus que você serve, os atributos de Deus. Aí você vai entendendo quem é Deus, você tem uma postura diferenciada diante dele. Olha, amanhã à noite eu pregarei aqui em Malaquias 1, 10 a 14, melhor dizer, 6 a 14, e eu fiquei impactado, porque a maneira como eu estou no templo cultuando a Deus, revela o Deus que eu estou anunciando. Revela quem é Deus para mim. A irreverência no templo, o descaso no culto, o chegar atrasado no culto, o levantar a qualquer hora sem ser uma necessidade, abrir o celular para outras coisas, a não ser se você não levou sua Bíblia, não é pecado também você ler a Bíblia no celular não, tá gente? Não é pecado não. Eu não recomendo porque é tentador você ir para outras coisas, mas não é pecado. Mas se você não for uma coisa necessária, se você começa a folhear a Bíblia enquanto está expondo o texto, se você começa a conversar do lado, se você chega e quer sentar lá no último banco, eu vou fazer uma pergunta para você. Você convida o seu amigo para a sua festa de aniversário. E aí, 15 deles vão lá, te abraçam, conversam contigo e tudo mais. 2 chegam, sentam lá atrás, terminou, levanta e vai embora. Qual reação você tem? Qual leitura você faz dessas 2 pessoas? Descaso. Eu não estou falando que quem senta atrás não é espiritual, não é isso que eu estou falando não. Só estou dizendo o seguinte, você sentar atrás, você tem, primeiro, dificuldade pela distância. Segundo,
você tem pessoas que saem, aqueles sermão é meio diurético, né? Dá vontade de tomar água das pessoas, costuma dar vontade. Alguém levanta, você é interrompido. Então, alguém cochicha, que é muito mais fácil cochichar lá fora. Você já estudou, você sabe disso. Você estava na frente ou atrás, né? A teoria do fundo normalmente é bagunça. Na igreja não é diferente. Então, a maneira que eu conheço a Deus, eu cultuo a Deus. Com irreverência, com falta de temor. Quer ver uma coisa? Eu sei que sou Silas, falecido sou Silas, pai do Miqueias, pai do pastor Natanael, presbítero Miqueias e pastor Natanael. Citei os dois por serem daqui conhecidos, né? Mas eu sei, porque já me contaram, que quando ele recebia, o dízimo dele era as notas mais novas. Por que isso? Aumentava o valor? Não. Mas para Deus, sim. Porque ele está falando o seguinte: eu estou dando o meu melhor, eu quero separar, deixa as rasgadas para mim, e aquela eu vou colocar. É uma demonstração simbólica da importância que se dá a Deus. A minha mãe faz isso também. Então eu conheço a Deus, eu conheço os atributos de Deus, e aí você começa a observar quem é Deus, e você tem que se quedar diante dele. É maravilhoso esse Deus que não pode lidar, ele não pode lidar com o pecado no sentido de se misturar com o pecado, e ele não precisa de você e de mim, mas ele resolveu chamar você, vocacionar você para ser um presbítero, para trabalhar na administração espiritual de um grupo de pessoas que, levados por Deus, escolheram você ou escolherá você para ser um presbítero. Esse Deus pegou alguém pecador para que cuide de pecadores em nome dele. Então isso é maravilhoso. Agora, isso é temeroso também, porque a minha irreverência pode causar a ira de Deus. Quando os filhos de Arão morreram no templo, há várias pessoas, era porque estavam bêbados, é por causa disso, por causa daquilo. Sproul tem uma definição que eu acho bastante interessante, que ele diz que eles eram muito novos e possivelmente entraram com irreverência diante do Santo dos Santos, diante do Senhor, diante da missão. Conhecer os atributos de Deus, sua soberania, sua supremacia, a sua onipotência, onipresença, onisciência, sabe, não causa um pouquinho de temor você saber que Deus sabe o seu pensamento? Deus sabe o que você está pensando e vai pensar. Não só sabe, como Ele está do seu lado, não tem como você esconder. Não só sabe e está do seu lado, mas Ele pode, é só Ele fazer isso. A terra abre e você é engolido pela terra. Conhecer esse Deus, é necessário conhecer esse Deus. Mas também é necessário conhecer a nós mesmos. E conhecer a Deus e a nós mesmos é justamente a habilidade para lidar com aqueles que Deus lhe confiou. Porque vamos pensar aqui, por que você está na presença de Deus? Pastor, eu pensei na minha vida, cheguei a um ponto que eu falei, não, chega, agora eu vou viver para Deus. Eu consegui, lendo a Bíblia, eu consegui entender por mim mesmo. Não foi por você mesmo, foi revelado a você. Segunda coisa, você está aqui agora por causa de Deus. Eu estou aqui agora por causa de Deus. O versículo, talvez um dos primeiros que entrou na minha mente, no meu coração, foi o Salmo 86, 11. Ensina-me os teus caminhos e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Pensa comigo aqui a respeito da máxima das igrejas hoje. Eu senti no coração. Eu senti. O que Deus diz sobre o seu coração e sobre o meu coração? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o versículo 10 de Jeremias 9 diz assim, 17 diz assim, eu, o Senhor, sondo. O único
significa que nem eu mesmo conheço o meu coração como deveria conhecê-lo. Eu costumo dizer que temos pelo menos 6 versões aqui. Tem o que vocês conhecem, que acha que eu sou. Tem o que a Igreja Nova Brasília conhece, que é pior do que o que você conhece. Tem o que o William e a Natália conhecem, que o William é meu filho, a Natália é minha nora, que é pior do que os dois conhecidos. Tem o que a Damares conhece, que é pior do que os 3 conhecidos. Tem o que eu conheço, é pior do que os 4. E tem o que Deus conhece, que é pior do que os 5. E você pode colocar mais uma leira de coisa aí na sua frente, aí, porque realmente é. Porque nem eu me conheço realmente como eu sou. E a palavra de Deus me revela quem eu sou. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Qual é o papel da lei? Segundo Romanos capítulo 3, versículo 19, 2 coisas. É para que você não bata no peito e diz que você é alguma coisa, e para que todo mundo seja declarado culpável perante Deus. Quando eu reconheço Deus a sua santidade, reconheço a mim como pecador, e esse Deus me chamou para pastorear o povo dele, eu tratarei com firmeza, biblicamente firmeza, porém com compaixão o meu irmão. Tanto é que a disciplina, que será daqui a pouco trabalhada, ela vem para restauração. Não é para punição, é restauração. Então essa convicção de quem é Deus e de quem sou eu, me leva agora, uma vez chamado para ser servo do Senhor, me leva a algo que a igreja perdeu. E o presbítero precisa ter isso: deleite no Senhor, prazer no Senhor, alegria no Senhor. Estão lembrados o que Davi disse no Salmo 32, por causa do pecado que ele cometeu? Ele disse que havia enfermidade, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, até que eu os declarei na presença do Senhor. Mas no Salmo 51, ele fala no versículo 10 em diante, dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito firme, inabalável. Não me repulsa a tua presença, ou seja, não depende de mim só, e nem me retires teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero só parar aqui. Eu preguei recentemente, tenho pregado em algumas igrejas pentecostais, e eu preguei recentemente numa igreja Assembleia de Deus, Vidas Abundantes. E dá gosto quando você fala assim: Deus é santo, santo, santo. Dá gosto quando você fala para eles assim: Deus é onipotente, Ele vê a sua história, Ele cuida do seu detalhe. Eles ficam sorridentes, brilhantes e emocionados com isso. Nós já acostumamos com a santidade de Deus. E aí quando alguém fala assim, Deus é isso, ou lê na Bíblia, ai, que sono. Vamos lembrar aqui da igreja de Éfeso? Pensa numa igreja presbiteriana, doutrinariamente correta. Não só conhecia a doutrina, como praticava a doutrina. Não só conhecia e praticava a doutrina, mas era uma igreja que identificava heresias. Não só identificava heresias, como expulsava a heresia. Disciplina até. Mas o Senhor disse o que para ela? Arrepende-te, porque perdeste o teu primeiro amor. Perdeste a alegria de Deus, a alegria da salvação. Ai, hoje é quarta-feira, tem que ir para a igreja. Ah, meu pai, tem que fazer isso. E hoje tem reunião do conselho. Ah, meu pai, aqueles assuntos chatos. Ah, a gente está murmurando. Agora, pôr um churrasquinho, a gente vai. Às vezes, né? Passear no shopping com a mulher, a gente vai, porque só se a mulher levar, porque a gente não vai, né? O homem não gosta de shopping. Mas, às vezes, tem mais motivação para ir para outras coisas do que a alegria do Senhor.
A gente precisa ter essa alegria no Senhor. E como que essa alegria vem? É quando eu olho para quem Deus é, olho para quem eu sou e olho porque eu fui tornado. Jesus é a nossa propiciação. Sabe o que significa isto? Você já parou para pensar no que significa isto? A propiciação. Propiciação é um sacrifício de sangue para aplacar a ira dos deuses. É a linguagem comum. E Paulo pega isso e traz isto para o meio da salvação, dizendo que Deus nos livrou dele mesmo, da ira dele, através dele mesmo. Só que não matou lá uma virgem, não matou lá um virgem, não matou alguém terceiro. Ele se deu por nós. E a ira, ela não foi aplacada, ela foi desviada. Era para cair sobre mim, sobre você, ela foi lançada sobre o Filho. Isso é propiciação. E quando eu olho então essa santidade de Deus, olho para mim como pecador, olho para mim como pecador redimido, chamado para servir na obra do Senhor, isso tem que transformar a minha vida em alegria. É claro, com temor, com tremor, com reverência diante do Senhor, mas eu tenho que ter essa alegria de Deus na vida. E se nós presbíteros demonstrarmos isso, automaticamente a igreja experimentará isso. Esta convicção, a convicção, esse deleite, esta vida contente no Senhor, ao conhecer o Senhor como Ele é, ao conhecer o pecador como Ele é, a consciência de que não há mais um fardo sobre nós, que fomos salvos e agora colocados para o serviço da obra do Senhor. Agora nós vamos para a terceira e última, a execução disso. O presbítero precisa estar sempre um passo à frente. Não era para ser assim, mas tudo é. O líder tem que estar sempre à frente. E aí você tem um conceito paulino, inspirado, de 1 Coríntios 11:1. Quem aqui poderia falar isso para os seus liderados? Eu espero que todos possam falar. Aqueles que vão ser presbíteros, que ainda estão novinhos, que vão ser presbíteros, você que é presbítero, eu como presbítero, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem uma ideia errada, mas infelizmente funciona assim. Quer ver uma coisa? Se o presbítero corre, eu ando. Se o presbítero anda, eu me assento. Se o presbítero se assenta, eu me deito. Se o presbítero se deita, eu durmo. Pode deixar seu filho subir ali, porque se o filho do Miqueias subiu ali, então o meu pode subir mais uma. Se ele subiu na cadeira, o meu pode subir na mesa. Então, a ideia que você tem é essa. Então, isso traz com a gente uma responsabilidade muito grande de desenvolver este ministério como modelo de vida. Mas não sou eu que estou dizendo isso, não. Pedro disse isso. Sejam modelos do rebanho. Modelos do rebanho. Tem que ser apto para prover esclarecimentos doutrinários aos membros da igreja. Gente, e hoje, eu vou dizer para vocês, hoje está mais fácil do que antigamente. Hoje você quer saber um assunto complicado, pensamentos diferentes de assuntos complicados? Você vai no Google e digita lá a doutrina e... Não, eu quero um homem sábio. Então vamos lá, Augusto Nicodemos, Dr. Eber, Pastor Samuel, Presbítero Miqueias. Né? Mas você tem nomes, você pode ter como referência. Ah, não, eu quero um nome de um doutor de fora. Você tem um rapaz que é membro da nossa igreja aqui, está sendo transferido para cá agora, John Piper, Paul Washer, homens que você vai... Não, esse homem aqui, eu gosto do estilo dele, é sério. O que ele pensa sobre isso? Normalmente você vai encontrar muitos homens sérios falando sobre determinados assuntos que antigamente você não tinha. E os nossos presbíteros antigos era só aqui. E Deus ia abrindo a mente deles e eles se tornavam
por ouvir os pastores, por ler a palavra, presbíteros incultos, porém, modelos de vida e de conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Então, a gente precisa ser este modelo para trazer, para colocar na mente daqueles que estão precisando. Mas você não precisa saber tudo, nós não sabemos tudo. Mas pelo menos tem que falar assim, não, semana que vem, tal dia, eu lhe dou a resposta. Vamos correr atrás juntos. E você tem que conhecer isso, buscar isso, executar isso. Você tem que liderar o membro da sua igreja. Você precisa conduzir o membro da sua igreja dentro desse propósito de Deus. Tem que estar apto a isso. Você tem que ser uma pessoa que é transformada numa pessoa chamada para a oração. O que é isso? Meu irmão, eu estou com um probleminha aqui, dá para você vir em casa orar por mim? Meu irmão, você pode vir cá orar? Só que às vezes a gente ora tão pouco. Fala a verdade. A gente ora tão pouco que não causa, não há aquela evidência. Faz um teste, só para você fazer um teste. Comece a consagrar-se em oração, tirando um tempo para oração, mais tempo para oração, mais tempo para oração. Olha, eu estou falando aqui agora e você pode comprovar isto. Daqui a pouquinho você vai ser parado na rua, daqui a pouquinho você vai ser chamado do seu serviço, você vai ser, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Porque Deus instiga aqueles que precisam para aqueles que estão orando. Então o presbítero, não só um conhecedor da Bíblia, mas tem que ser um homem de oração. Aí a reunião de oração tem que ser com exceções, às vezes você está trabalhando, aí não tem jeito. Mas com exceção disso, você precisa ser visto na reunião de oração. Você precisa ser visto como oficial da igreja na reunião de oração. Mas não é só na reunião de oração. Você não pode cair correr aquele risco daquele moço que orou pedindo um emprego. Ó Senhor, Tu que és soberano, que conheces todas as coisas, sabe da minha necessidade, da minha pequenez, da minha ignorância, mas eu precisava daquele emprego, Senhor. Aí o Senhor foi e deu um emprego para ele. Aí ele chegou em casa no primeiro dia e fez aquela oração maravilhosa, agradecendo a Deus. No segundo dia ele diminuiu um pouquinho. Na sexta-feira ele estava tão cansado que falou, Senhor, a mesma de ontem. A gente vai perdendo, a gente vai deixando de ser pessoas de oração. E não precisa ser presbítero, mas principalmente nós precisamos ser modelos de oração. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você já viu na Bíblia os discípulos pediram a Jesus para que ensinasse a pregar? Tem na Bíblia? Tem na Bíblia pedindo Jesus para ensinar a curar enfermos? Tem na Bíblia eles pedindo Jesus para ensinar a cantar? Mas você tem na Bíblia ele pedindo para ensinar a orar. Será por quê? Será por quê? Reverendo João Lizardo, falecido, um homem simples, que tinha muita dificuldade na pregação da palavra. A igreja presbiteriana de Carandaí era uma igreja superlotada, fervorosa e de grande destaque na cidade. Eu era diácono, o Everson está aqui, fala com ele que vai dirigir a escola que quer pregar. Eu era diácono de Príncipe ali na divisa nossa boa lá, de Minas ali, né? Perto de Manhumirim ali. E, chegou o pastor Samuel, não, você vai pregar. Chegou o irmão, você vai pregar. Então, ele fazia isso com tanta naturalidade, mas era um homem de extrema disciplina de oração. A igreja fervorosa, animada, destacada. Ele foi honrado no seu sepultamento com a presença das maiores autoridades da cidade, prefeito, juiz. E era um homem super simples, mas era um homem de oração.
Eu falei com o pastor Natanael há pouco tempo, falei assim, se a gente trabalhasse menos e orasse mais, teríamos mais fruto do que trabalhando mais e orando menos. A oração na vida do presbítero, dentro de casa. Mike Lloyd Jones, na sua morte, alguém falando lá, e a esposa dele falou assim, vocês estão falando dele evangelista. Só que eles não sabem, antes de ser evangelista, meu esposo é um homem de oração. A esposa fala isso. É porque ela via ele orando. Via ele orando. Então, a oração é essencial. Quando eu tenho a palavra e tenho oração, eu preciso ser modelo na participação, como eu já falei, de estar presente, junto, à frente, caminhando. E aí, então, eu me torno modelo para os membros da igreja. Primeiro, na vida devocional. Eu demonstro nas minhas conversas que eu tenho vida devocional. Quanto tempo nós gastamos na nossa devocional? Principalmente para os presbíteros docentes aqui, nós corremos o risco de sermos os profissionais da Bíblia. Abrimos Bíblia para quê? Preparar estudo bíblico, preparar sermão. E às vezes não tiramos tempo para nós. Temos que ser modelo para que as nossas crianças, adolescentes, jovens, os membros da igreja, olhem e dizem o seguinte, eu quero ter uma vida devocional como o meu pastor, eu quero ter uma vida devocional como o meu presbítero, eu quero seguir o exemplo dele. Da vida devocional eu tenho que ser modelo. Eu tenho que ser modelo também como no comportamento familiar. Um marido que verdadeiramente pastoreia a sua casa. É uma piadinha, né? Mas como pastor não pode ficar sem contar uma piadinha, né? Camarada em casa, a mulher acorda ele e diz, acorda, vamos para a igreja. Aí ele, muito sonolento, diz, me dê 3 razões para me acordar. Ela, somos crentes, hoje é domingo, tem escola dominical para começar às 9 horas, só faltam 15 minutos, e você é o pastor da igreja, né? É claro que é uma piadinha, mas que pode, de uma certa forma, simbolizar a questão do profissionalismo religioso, e que eu sei que vocês que trabalham e que não recebem para ser presbíteros financeiramente, não são sustentados, servem ao Senhor, mas isso não tira de vocês a responsabilidade também de ser realmente alguém que está na presença de Deus. Eu ouvi o Nicodemos contando que ele estava pregando no aniversário de uma igreja, pegou na sexta, pegou no sábado, e quando foi no domingo, ele amanheceu muito gripado, muito doente, e ele resolveu resumir o que ele tinha estudado no devocional de manhã. Ele diz que pregou 15 minutos, no sermão domingo à noite. Ele contou isso em público, então eu posso falar em público também. Ele pegou 15 minutos, e ele dizia que tinha feito devocional naquele texto se você tem uma oferta para entregar e tem problema com o irmão, deixa a oferta, vai lá, resolve com o seu irmão primeiro. Aí, quando terminou de pregar, o pastor presbiteriano também, né, estou acostumado com os 50 minutos de sermão, olhou para ele assim, meio assustado, mas acabou, né? Aí levantou, irmãos, vamos agradecer aqui o pastor, agradecer tal. Aí um diácono pediu, posso ir à frente falar uma coisa? Aí, posso, pode. Aí ele veio, chegou perto do pastor e disse, pastor, eu preciso confessar ao senhor. Deus falou no meu coração tão profundamente agora que eu tenho falado mal do Senhor por fora. Eu quero o seu perdão. E o pastor, então, perdoou, se abraçaram. Aí uma irmã levantou a mão. Eu também estou com um problema com fulano de tal. E diz ele que aquela confissão e choro e quebrantamento, o culto acabou, era quase meia-noite. Comportamento de casa, vida devocional dentro de casa, que se estende para a igreja. O comportamento social. Às vezes a pessoa está no trânsito com Bíblia na mão ou Bíblia dentro do carro e tem comportamentos que não são dignos nem de um ímpio. Às vezes o cara compra e não paga.
Às vezes o cara tem palavrões, piadinhas. O tratamento em casa é ruim e o da sociedade pior ainda. Como que o meu patrão me vê? Como que o meu empregado me vê? Como que o meu colega de trabalho me vê no dia a dia? Comportamento com modelo para na vida social. Na pontualidade. E aí, de uma forma geral, não existe nenhuma justificativa para você pegar alguma coisa ou ter que pagar alguma coisa no dia 20 e chegar no dia 20 e você falar, não vou te pagar não porque o dinheiro que ia entrar não entrou. Não, você tem que conversar, procurar ele antes, negociar, renegociar a data. Aí você vai renegociar a data e vai falar com a pessoa, escuta uma coisa, eu estava para receber no dia 15, não recebi, eu tenho que te pagar no dia 20. Você pode renegociar essa data ou não? Se o cara falar, ok, renegocia a data. Se não, põe para prestar como quer, vai lá e paga. E negocia com ele uma outra data. Conheço uma igreja que tinha um camarada da liderança que chegava 15 minutos atrasado do culto. O culto começava às 19, ele chegava todo dia às 19h15. Por uma razão, o culto mudou para 19h30. Ele passou a chegar às 19h45. Ele poderia continuar chegando às 19h15, que ele teria 15 minutos de adianto. Mas ele continuou chegando 15 minutos atrasado. Como é que você vai chamar a atenção de alguém se o seu pastor chega na hora do culto, a não ser que tenha acontecido alguma... Tá claro, pode acontecer. Você quer me deixar de cabelo branco? De cabelo branco, o liturgista não está aqui na hora da oração, faltando 5 minutos que a gente ora aqui. Você quer me deixar de cabelo branco? É quando convido um pastor, um amigo para pregar aqui, e da hora de começar, aí ele aponta ali, sem ter nenhuma explicação. O trânsito, ou errei o caminho, tal. É normal? Não, não é normal. Nós somos líderes, como líderes nós precisamos estar como modelo da pontualidade. E na congregação nem se fala. E eu encerro dizendo, meu coração a ti ofereço, ó Senhor, com prontidão e sinceridade, que isso que seja a nossa oração. Quem não tem piedade, eu não posso ser presbítero, é só buscar a piedade. Pastor, eu não vou participar da Santa Ceia porque eu tenho um pecado na minha vida. Não, ao invés de você falar assim, não vou participar da Santa Ceia, você fala assim, não vou participar mais do pecado. O abandono não deve ser da Santa Ceia, deve ser do pecado. É até bonito. Não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. É até bonito, mas vai resolver alguma coisa se você não mudar de vida? Não. Então muda de vida abandonando o pecado. Então se você eu estou com dificuldades como presbítero, ou eu vou ser presbítero, quero ser presbítero, mas não tem vida piedosa, então busque a vida piedosa. Todos nós nunca chegaremos a dizer assim, certificado de aprovação do curso em piedade. Só o dia que você estiver dentro do caixão, que aí a obra do Espírito Santo na sua vida será consumada, aí sim você ressuscita sem pecado. Então, quem não tem piedade, busque a piedade. Quem não a busca, não é digno de ser votado para presbítero da igreja, muito menos ser pastor. Nós não podemos votar, eu gosto tanto do Miquel, tenho que votar nele. Não. Se ele não tem vida piedosa, Senhor, eu não posso votar no meu amigo Miqueias, embora Miqueias tenha. Eu não posso votar no meu amigo Miqueias, porque ele não demonstra isso. Eu não posso votar porque o cara é meu amigo, eu não posso votar porque o cara é jovem, vai cuidar da minha área, eu não posso votar porque ele tem uma linha, vai seguir a minha linha, eu tenho que votar se ele tem as qualificações bíblicas para isso. Então, aquele que não tem... e não quer buscar, não quer mudar, então ele não é digno de ser votado. E como eu disse, a busca se encerra somente no momento da morte. Hoje, o presbítero pode estar cheio do Espírito Santo, com a alegria da salvação, com piedade. Se ele não manter essa busca, amanhã ele estará vazio.
porque isso aí é uma constante. Aí o dia que você for chamado, que eu for chamado para o céu, fechou o olho, aí sim, aí encerra essa busca. Mas enquanto isso, não. Por isso eu gostaria que você, assim como a frase de João Calvino, pudesse falar também ao Senhor todos os dias da sua vida: meu coração a ti ofereço, ó Senhor, com prontidão e sinceridade. Presbíteros piedosos são instrumentos para fazer uma igreja piedosa. Pense nisso. É a nossa responsabilidade. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, que privilégio, Senhor. Que privilégio é servir o Senhor, servindo uns aos outros. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, nos sentimos tão fracos diante das exigências. A exigência para a liderança. E olhamos para nós e vemos que falhamos tanto, erramos tanto, que precisamos tanto de uma nova vida. Por isso, ó Pai, nos conduza num renovo, uma transformação. Ó Pai, reine no nosso coração, faça dele o teu trono. Senhor Deus, aqueles cantinhos que gostamos de guardar nossas coisas, que esses cantinhos também sejam tomados pelo Senhor, de tal maneira que tudo na nossa vida, Senhor, seja para a glória do nome do Senhor. Perdoa-nos quando deixamos de cumprir a nossa missão. Perdoa-nos quando cumprimos de certa forma, irreverente. Perdoa-nos, ó Pai, quando deixamos de dizer sim também para a obra do Senhor. Ajuda-nos. Cada um que veio aqui agora, coloque em cada coração a alegria da salvação, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus.